Primeiro, como que surge essa ideia de cotas e por que você é contra? Porque é uma coisa que eu já conversei aqui com o Paulo Cruz, com Uhum. bastante pessoas, para tentar entender, né? O quão é benéfico, o quão isso daí é um problema. Qual que é a sua opinião sobre isso, então? Eu acho que assim, tem um. É inegável que a gente tem racismo no Brasil e que isso é uma herança da escravidão, que foi uma escravidão mal abolida, né? É. Só que o sistema de cotas, na minha opinião, ele acaba, na verdade, reforçando esse preconceito. Tem um autor, né, que é o Thomas Sowell, que eu sempre cito ele, que ele estudou o sistema de cotas em vários países, inclusive nos Estados Unidos, da onde ele é. E aí ele percebeu, dos vários dados e vários argumentos que ele tem um que é muito interessante, que é o seguinte. Quando os Estados Unidos começou a ter um sistema de cotas lá, eles chamam de ações afirmativas, é, eles começaram também a contratar professores universitários por meio de cotas. E aí o que acontecia? Como aquele cara, ele era em tese, o melhor, mas o melhor entre os negros e não o melhor entre todos, e o critério ele era muito subjetivo, quem é negro, quem não é negro, etc., os outros professores universitários começavam a desconfiar da capacidade daqueles professores negros e excluíam eles das grandes pesquisas. Como pareceu daquele professor quando ele falou de você. Exatamente. É. E aí começavam a excluir eles de pesquisas, artigos científicos, debates de qualidade, etc., porque viam eles como incapacitados. E a mesma coisa começou a acontecer com alunos dessas universidades que eram selecionados por meio de cotas. No Brasil, a gente não tem casos explícitos disso, mas com base nessas experiências que ele relata dos Estados Unidos e de outros países, eu tendo a acreditar que a longo prazo você pode ter uma desconfiança geral sobre profissionais negros. Tipo, você vai ser atendido por um hospital negro num hospital público, em determinado momento uma pessoa que já seja racista, por exemplo, vai ter um argumento para querer não ser atendida por um médico negro ou por um professor negro numa escola ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que isso é muito prejudicial, traz dúvidas sobre a capacidade do negro. E outro ponto é a seleção dessas pessoas. Como é muito difícil você dizer até que ponto uma pessoa ela é branca ou negra, ou parda ou negra, você precisa de alguma maneira dizer quem é pardo e quem é negro. A Prefeitura de São Paulo tentou resolver esse problema criando uma comissão. Tipo, você passou por meio de cotas, então você vai se submeter a uma comissão que vai olhar suas características físicas, seu cabelo, o seu tom de pele, e com base nessas características fisiológicas, ela vai dizer se você pode ou não entrar naquela vaga. Quer dizer, Caramba. vai te julgar pela cor, É. para tentar evitar fraude, mas de outro lado você humilha a pessoa ali selecionando ela desse jeito. Então acho que tem vários problemas as cotas raciais. Por isso que eu defendo as cotas sociais, porque a maior parte dos que serão incluídos serão pessoas negras, já que a maior parte dos pobres são negros, É. mas você não tem esse critério subjetivo da cor da pele e você não fica remetendo a todo instante que aquela pessoa está ali porque é negra. Ela está ali porque as condições sociais dela, a péssima qualidade da escola pública, a pobreza de uma maneira geral, não permitiu com que ela tivesse uma maior qualidade de estudo. Mas entre os pobres, ela é a melhor selecionada. Faz mais sentido, sempre pensei isso também. Mas quando entra nessa discussão com o lado progressista, eles não concordam com isso. Não, nem um pouco. Mas qual é o argumento deles? O argumento deles é de que, mesmo entre os pobres, os negros são os que mais sofrem. Ah, tá. Então, eles precisariam de um benefício maior. Mas o meu ponto é que o sofrimento não acaba, porque se o cara ele é selecionado pela cor da pele, a dúvida sobre a capacidade dele vai permanecer pro resto da carreira dele. E aí esse é o grande impasse, né? Se o sofrimento do negro é maior, então ele precisa de uma cota específica, ou se as cotas sociais, já que a maior parte dos pobres são negros, já resolveria esse problema. Existe algum lugar onde usa cota social em vez de cota racial? Na verdade a gente tem um sistema meio misto, né? Então o Enem, por exemplo, acho que é o maior exemplo de todos. Ele tem a cota que é puramente social. Tá, Aí ele tem a cota que é social e racial, ou seja, ele pega os negros pobres, tá. e tem a cota que é puramente racial. A cota puramente racial, ela tá cada vez mais rara, porque você tem negros que são de classe média, alguns até que são ricos, não é tão comum, mas existe. Ela tá, de certa maneira, sendo extinta. Então aí você tem a cota puramente social e a cota racial misturada com a social. Entendi.
Cara, e isso gerou pra você sempre um problema, né? Porque parece que a cota racial é uma coisa que, se você é negro, você tem que ser a favor. Exatamente. Não há a menor possibilidade de nem discussão, né, sobre isso. Eu acho que tem dois problemas aí, né? O primeiro é que essa foi uma bandeira, assim, histórica do movimento negro para corrigir o que aconteceu na abolição da escravidão, porque você tinha vários escravos analfabetos e, enfim, não estavam acostumados com a relação trabalhista no mundo capitalista, e aí eles foram libertos do nada e ficaram sem amparo, né? Foram jogados na periferia. Então, desde aquele momento, de 1888 até 2003, havia essa bandeira por cotas raciais, ou por alguma maneira de compensar aquilo que aconteceu em 1888. Então foi unânime quando aconteceu, quando veio as cotas e tal. Você não discutiu isso, porque é uma bandeira tão histórica que É. ninguém parou para pensar. E aí, quando vem alguém, e principalmente negro, e aí questiona isso, esses movimentos eles ficam realmente bem bravos e é bem difícil dialogar com essas pessoas.